Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Daiane. Estou aqui hoje para fazer a correção da semana 3 do Plano de Estudo Tutorado do terceiro ano do Ensino Médio, volume 2. Para quem não se recorda, a aula da semana 3 abordou o seguinte tema: as telecomunicações unindo o mundo em redes digitais, globalização e pluralidade cultural. A habilidade, ou seja, aquele conhecimento que você, estudante do ensino médio, deve construir, é o seguinte: avaliar a importância das redes mundiais de informação na produção do espaço mundial, identificar os pontos de interconexão das redes mundiais de informação com os fluxos econômicos e serviços. Pessoal, a aula de hoje é para correção dessas atividades a respeito desse tema e dessa habilidade. Vamos então pôr a mão na massa? Vamos lá, vamos começar. Questão número 1. Atualmente, a internet é o principal veículo de difusão de informações e comunicação, um dos principais símbolos da sociedade moderna. Explique a importância do fluxo de informação nos dias atuais. Então, pessoal, por que é importante a informação? Por que é importante garantir que ela flua até as pessoas? A informação é importante porque, através dela, as pessoas compreendem melhor a si mesmo, compreendem melhor os outros, compreendem melhor o mundo. Além disso, a informação é fundamental para o marketing, propaganda, realização de videoconferências, entre outros. Se a gente for pensar no atual contexto da pandemia do Covid-19, o acesso à informação se torna ainda mais relevante para a prevenção da doença, para que outras atividades, principalmente as econômicas, não fiquem estagnadas, beleza? Então vamos construir um gabarito? Eu vou digitar aqui, ditar e vocês vão corrigindo aí. Pode ser, pessoal? Então vamos lá. Vamos lá então, meu povo. Vai ficar desse jeito aqui, ó. A informação é extremamente importante, pois através dela as pessoas podem compreender melhor a si mesmos, os outros e o mundo. Além disso, a informação é fundamental para o marketing, propaganda, realização de videoconferências, entre outros. Agora a gente vai falar um pouquinho do contexto, né? No atual contexto de pandemia do Covid-19, o acesso à informação, principalmente a de qualidade, né, e verídica, é fundamental para a prevenção da doença e para que as demais atividades, sobretudo as econômicas, não fiquem estagnadas. Lindo! Vamos ver como é que ficou então? Ficou assim, ó. A informação é extremamente importante,
pois através dela as pessoas podem compreender melhor a si mesmos, os outros e o mundo. Além disso, a informação é fundamental para o marketing, propaganda, realização de videoconferências, entre outros. No atual contexto da pandemia do Covid-19, o acesso à informação é fundamental para a prevenção da doença e para que as demais atividades, sobretudo as econômicas, não fiquem estagnadas. Legal, pessoal? Espero que tenha acertado. Vamos para 2 e 3. Rede social. Aí a gente percebe aqui numa rede, um aglomerado de pessoas. O que se destaca aqui na rede são os reparos feitos no tecido, né? A precariedade da rede em si, a aparência de que essas pessoas estão numa condição vulnerável, e aí o diálogo rede social aqui em casa é outra coisa. Essa charge toca num ponto importante, ela faz uma crítica social, ela faz uma crítica ao fato de que, mesmo com o avanço da globalização, mesmo com o avanço da internet, ainda existem muitas pessoas que vivem numa situação de exclusão digital devido à sua vulnerabilidade socioeconômica. Ok? Vamos fazer o número 2 e 3. 2. Em sua opinião, os avanços tecnológicos proporcionaram a integração em escala nacional e mundial? Em parte, sim. Por que eu vou dizer em parte sim? Porque, por exemplo, do ponto de vista da produção econômica, as empresas e os países estão sim mais integrados. Contudo, e aí esse contudo se refere ao que a charge mostra, contudo, essa integração não beneficia a todos. Tal fato mostra como a globalização é um fenômeno desigual e contraditório. Vamos construir, portanto, então, nosso gabarito? Eu digito aqui, vocês copiam aí. Então, em partes, sim. Por exemplo, do ponto de vista da produção econômica, as empresas e os países estão cada vez mais integrados. Agora vem o contudo. Contudo, essa integração não beneficia a todos. Tal fato mostra que a globalização é um fenômeno contraditório e desigual. Vamos ver como ficou então? Já vi um errinho aqui. Contraditório. Então vamos lá. Em parte, sim. Por exemplo, do ponto de vista da integração da produção econômica, as empresas e os países estão cada vez mais integrados. Contudo, essa integração não beneficia a todos. Tal fato mostra que a globalização é um fenômeno contraditório e desigual. Vamos para a atividade 3. Espero que vocês tenham acertado. Aponte os principais fatores que têm contribuído para o aumento da exclusão digital no contexto mundial. Então, pessoal, por que existem pessoas nessa condição de exclusão digital? Porque são pessoas que convivem com a desigualdade socioeconômica. Países como o Brasil, que é um país muito desigual, tende a ter casos significativos de exclusão digital. O aumento do desemprego, que leva ao aumento da pobreza, que causa o baixo índice de escolaridade e qualificação. Então, esses fatores que acontecem, sobretudo, entre a população mais carente, ampliam ainda mais a exclusão digital, que já era grande, ela está ficando maior ainda, beleza? Vamos construir, então, um gabarito. Vamos lá? Fatores como a desigualdade socioeconômica, o aumento do desemprego, da pobreza e o baixo, deixa eu corrigir aqui, e o baixo índice de
escolaridade e qualificação, sobretudo entre a população mais carente, leva ao aumento da exclusão digital. Vamos ver como ficou então o gabarito? Fatores como desigualdade socioeconômica, o aumento do desemprego, da pobreza e o baixo índice de escolaridade e qualificação, sobretudo entre a população mais carente, leva ao aumento da exclusão digital. Ok? Facinha essa. Vamos para o 4 e o 5. Leia o trecho para responder as atividades 4 e 5. Profissionais da saúde do Brasil e de outros 16 países juntaram esforços em uma carta que pede atitudes mais severas contra a circulação de informações falsas, as chamadas fake news, sobre o novo coronavírus na internet. O documento, divulgado pelo Havas, é endereçado aos executivos responsáveis pelas principais redes sociais do mundo. Atividade 4. Fake news é um termo em inglês e é usado para referir-se às falsas informações divulgadas, principalmente em redes sociais, principalmente no WhatsApp e no Facebook. Cite duas notícias que justifiquem a preocupação dos profissionais de saúde. Então, olha, eu vou citar duas notícias que foram amplamente divulgadas no Brasil e vou dizer por que elas preocupam. Primeiro, a divulgação de remédios para tratar o coronavírus. Essa divulgação de que remédios como a cloroquina e a hidroxicloroquina são eficazes contra o coronavírus é uma fake news. A própria Organização Mundial da Saúde já disse que a cloroquina e a hidroxicloroquina não são eficazes contra o coronavírus. Beleza? Uma segunda notícia. A divulgação que aconteceu, por várias pessoas, de que o coronavírus é uma gripe leve. Em algumas pessoas, ele pode até se manifestar como uma gripe leve. Mas, se a gente for observar o número elevado de óbitos que o Brasil tem, mais de 70 mil óbitos, a gente consegue perceber que não é tão leve assim, senão não teria causado tantas mortes. É lógico que em algumas pessoas ele se manifesta de forma leve, mas dizer que o coronavírus é uma gripe comum, isso é um equívoco, beleza? E já foi desmentido por vários jornais, por vários médicos, epidemiologistas e por aí vai. Então, vamos colocar essas duas notícias. A primeira notícia é a divulgação de que remédios como a cloroquina e a hidroxicloroquina são eficazes contra o coronavírus. A própria Organização Mundial da Saúde, OMS, já atestou que esses remédios são ineficazes no tratamento do Covid-19. Beleza, agora a segunda notícia. A segunda notícia falsa, que a gente está falando. A segunda notícia se refere à divulgação de que o coronavírus tratava-se apenas de uma gripe com sintomas leves. O elevado número de óbitos mostra que
o vírus não é tão leve assim. Lógico, é como eu disse, em algumas pessoas ele se manifesta de forma leve, mas mais de 70 mil mortos não é pouca coisa. Então, a primeira notícia, vou ler como ficou. A primeira notícia é a divulgação de que remédios como a cloroquina e a hidroxicloroquina são eficazes contra o coronavírus. A própria Organização Mundial da Saúde, a OMS, já atestou que esses remédios, deixa eu corrigir aqui, esses remédios são ineficazes no tratamento do Covid-19. A segunda notícia se refere à divulgação de que o coronavírus tratava-se apenas de uma gripe com sintomas leves. O elevado número de óbitos no Brasil e no mundo, mostra que o vírus não é tão simples, tão leve assim. Atividade 5 e última. Quais as ações são necessárias para combater notícias falsas? Justifique sua resposta. Gente, em primeiro lugar, é preciso valorizar o conhecimento, é preciso valorizar a escola como fonte de disseminação do conhecimento. Uma sociedade que é de fato escolarizada, educada, ela vai ser menos suscetível a acreditar em notícias falsas. Então, o conhecimento, a ciência, evita que as pessoas caiam nessas fake news. E, em segundo lugar, no caso, como combater, além da escolarização da população, é preciso, sim, criar mecanismos de punição, tanto para pessoas quanto empresas que criarem e disseminarem informações falsas. Gente, fake news mata, tá? Então, isso é sério. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, é preciso valorizar a escola como fonte de disseminação do conhecimento e da ciência. Uma sociedade escolarizada e educada é menos suscetível a acreditar em notícias falsas. Em segundo lugar, é necessário criar mecanismos, leis, por exemplo, de punição para pessoas e empresas que criarem e disseminarem informações falsas. Vamos ver como que ficou então? Em primeiro lugar, é preciso valorizar a escola como fonte de disseminação do conhecimento e da ciência. Uma sociedade escolarizada e educada é menos suscetível a acreditar em notícias falsas. Em segundo lugar, é necessário criar mecanismos de punição para pessoas e empresas que criarem e disseminarem informações falsas. Meu terceiro ano querido, um beijo e até a próxima aula, que vai ser sobre a semana 4. Tchau!